Olá pessoal, estou aqui de novo com Que História é essa, Ricardo? Que na verdade é uma espécie de bate-papo que nós estamos produzindo a partir de provocações, de perguntas, de questões de quem nos segue pelas redes. E tem sido assim muito bacana, muito interessante, porque de certa forma se fala sobre um monte de coisa, né? Tanto da questão da vida das pessoas como da própria política, que é o meu campo. Hoje eu vou começar aqui com o pastor Heitor. Ricardo, o que o senhor pensa para resolver a crise hídrica que assola o Brejo? Essa falta d'água generalizada, né, mas que está muito presente ali na região de Solânia, Bananeiras, enfim. Na verdade, pastor Heitor, eu acho que nós teríamos duas soluções. Uma delas seria a Transparaíba, caso não tivesse sido paralisada no atual governo. Eu lembro que nós deixamos uma obra em execução, deixamos 300 milhões em caixa, que não é pouca coisa. Nenhum governador assumiu o cargo aqui tendo tanto dinheiro livre em caixa como eu deixei para o atual governador, 300 milhões, fora 600 milhões em execução de convênios, com dinheiro com recursos garantidos, ou seja, quase 1 bi. E essa Transparaíba, que poderia se interligar ali em Araruna, em Cacimba de Dentro, se interligar com Solânia, se interligar com Bananeiras, vir descendo, né, para poder, com as águas do São Francisco, que viriam ou que deverão vir, né, porque essa paralisia do atual governo, eu não acredito que a população da Paraíba dê mais 4 anos para quem não fez, sinceramente, absolutamente nada. Parou o Estado. A outra questão é que eu fui surpreendido, e eu creio que a população do Brejo como um todo foi surpreendido pelo anúncio de que a partir de 5 dias para frente as bombas seriam desligadas. Eu lembro que eu vi esse anúncio, foi publicado pela Cagepa na sexta-feira, para que na terça-feira já não teria mais água. Ou seja, o governo escondeu a informação, ao invés de tratar de frente a informação, dizer, olha, com 3 meses o nível está baixando, como nós fizemos com a crise hídrica em Campina Grande, em mais 18 cidades, e depois retiramos do isolamento quando as águas do São Francisco chegaram. Mas a gente informava a população, porque isso não é uma questão do governo ou do governador, isso é uma questão do povo. Então, essa falta de informação pegou todo mundo desprevenido. Talvez o governo tivesse um certo medo, um certo temor de ser cobrado sobre soluções, mas ele teria que ser cobrado. Adutoras emergenciais, a gente tem Araçagi, que ainda tem um volume de água consistente, Araçagi nunca seca, então era possível pensar numa execução de uma adutora emergencial para poder, eu não diria abastecer todos os dias, mas ter um racionamento, porém com dias tendo água, né? Água saindo das torneiras, e isso não foi feito. Simplesmente se anunciou e deixou lá a população à sua sina, né, à própria sorte. Então, pastor Heitor, eu acho que de Araçagi e da conclusão de uma obra que nós iniciamos, e repito, deixei o dinheiro em caixa, né, nós teríamos aí uma solução bastante importante para chegar ao Brejo, já que uma terceira alternativa que estava sendo construída, porque eu inaugurei Arara, fizemos Remígio, Esperança, Arara, deixamos Areal com 1 quilômetro apenas, mas essa água viria de Nova Camará, que foi reconstruída no nosso governo. Só que Nova Camará, ao longo desses anos, não sei porquê, a natureza é que sabe, não conseguiu pegar água. Então tem um volume muito pequeno, não daria para abastecer com, né, a região, e eu me refiro a Solânia, Cacerengue e Bananeiras, né? E Bananeiras, quando nós projetamos esse ramal vindo de Arara para Solânia, de Solânia para a parte alta de Bananeiras, que é onde estão aqueles condomínios, tem um conjunto lá em cima e tal, porque ali a questão, quando tem água, a água não chega lá, né? Então nós teríamos aí 3 opções, 3 alternativas para solucionar este gravíssimo problema que já está afetando inclusive a economia, né? A economia de Bananeiras hoje essencialmente é turismo. E como é que você monta um restaurante, abre um restaurante, serve no restaurante se não tem água? Como é que você faz o serviço de saúde funcionarem, a escola? Enfim, é o caos, né? É o caos.
E o governo não tratou como deveria ter tratado, com o devido respeito. A população teve medo, mais uma vez teve medo de dizer, colocar na mesa, afinal são coisas que acontecem, mas a crítica que se faz é exatamente a essa situação de ineficiência, de incompetência, de paralisia que infelizmente a gente percebe no atual momento do Estado. Eu tenho aqui também Sandros 20. Sandro está perguntando: teremos no mesmo lado Ricardo, Cartacho, Veneziano e Cássio? Eu não sei te dizer, Sandro, eu acho muito difícil, né? Porque tem que ver o que é que as pessoas, o que é que esses agentes pensam, né? Acerca da política, acerca do programa. Eu acho e continuo achando que fazer política sem ideias não é fazer política no verdadeiro sentido do termo política, né? É fazer muito mais interesses pessoais. Eu não estou muito nessa coisa, nunca fui, né, dessa história, nem estou muito nessa coisa de administrar interesses pessoais, né? Se nós tivermos capacidade de discutir política, programa, o que fazer com a Paraíba, quem deve ter a prioridade, né, nos recursos que existam, quais são os grandes eixos de investimento, onde é que entra a educação nisso, onde é que entra, por exemplo, as comunidades tradicionais, quilombolas, pescadores, ciganos, indígenas, enfim, esse povo que tem uma fragilidade social muito mais acentuada, né? Onde é que entra, qual é o nível de prioridade. O que eu falo de programa é isso, o que eu falo de programa é perguntar quem paga a conta, não é? Que muitos fogem dessas perguntas todas, né? Fazem discursos superficiais, né? Para não se queimar de um lado ou de outro. Eu penso que política é você ter lado, ter posição, né? Eu sempre tive posição. E eu acho que essa é a base de qualquer encontro, você discutir uma alternativa programática, política para uma determinada situação, para um determinado povo. Então, eu acho muito difícil isso, até mesmo porque eu vou chamar dessa bagunça institucional dos últimos anos, desarranjou muita coisa na política, né? Desarranjou na parte da execução mesmo. Os serviços públicos hoje estão muito piores do que eram quando eu deixei em 2018. Né? Em 2018, os hospitais funcionavam, todos eles. Não tinha essa história de queimar transformador, passar 4 horas sem energia no hospital de trauma, as pessoas sem ter os aparelhos funcionando para poder respirar, inclusive. É muito sério tudo isso. As escolas pararam. Mas parou por conta da pandemia. Sim, mas você tinha alternativas, né? Você tem alternativas para não permitir que estudantes da rede pública ficassem tanto tempo sem ter aula, sem estudar. E aí você ampliou novamente o fosso entre o ensino privado e o ensino público. O fosso que nós tínhamos conseguido diminuir bastante. Né? A escola pública estava voltando a orgulhar as famílias, as pessoas, estavam funcionando, né? O ensino integral, a escola técnica, as escolas técnicas, tudo estava funcionando. Mas se perdeu tudo, né? Se perdeu tudo nessa, eu chamo de bagunça aí, nessa bagunça interinstitucionalizada, né? Que o Brasil passou e que a Paraíba também passou. Agora, repito, se nós tivermos capacidade de discutir programa, ideias, formatar compromissos em cima de ideias, tudo bem, em cima de aspectos comuns, a mim particularmente, sinceramente, Sandro, não me interessa muito. A Flávia Mello, pergunta: que pensamento você tem após dar o mandato ao atual governador e ele não compartilhar do mesmo projeto? Eu acho que o mundo, né, a vida, ela se transformou nos últimos anos nessa assim, se perdeu muita vergonha, né? As pessoas se tornaram muito oportunistas, né, com capacidade de fazer qualquer tipo de coisa para se dar bem, inclusive, né, deixar para trás a própria história, né? Sinceramente, eu acho que é isso que aconteceu aqui no estado com o atual governador. Ele não foi digno daquilo que ele recebeu gratuitamente, né? Não se pediu um único cargo, um único emprego, absolutamente nada. A única coisa que eu e que a Paraíba, eu tenho certeza, queria, ao votar numa pessoa, no caso a Paraíba, que era completamente desconhecida, que não tinha capacidade de se eleger vereador,
né, em qualquer parte, porque era desconhecida, a única coisa que o povo da Paraíba queria era a continuidade do projeto. O voto em 2018 foi claro, né, nós ganharíamos as eleições com qualquer candidato. E o escolhido simplesmente não, talvez antes mesmo da posse, ainda em 2018, já estava pensando em trair o projeto, em ressuscitar a velha política como ressuscitou. Como é que uma pessoa sai, né, de um contexto político, de um projeto político daquele, de mudanças profundas na Paraíba, de ousadia, de postura política, para poder se agarrar com Cícero Lucena? A política não pode ser um vale-tudo, né? Você não pode pousar, botar uma máscara, dizer que é tal coisa durante 15 anos da sua vida e depois tirar a máscara quando consegue um objetivo maior e fazer tudo diferente. Trair, né? Trair o sentimento das pessoas, trair o sentimento da Paraíba. E qual é o resultado dessa traição? É que a Paraíba ficou muito pior. Se tivesse ficado melhor, ótimo, mas ficou muito pior. Parou tudo, né? Você tem um Estado hoje que não sabe para onde vai, um governo que não sabe para onde vai. Agora vai pintar meio fio, fazer um calçamento ali, outro acolá, não tem estratégia. Aí diz, não, eu tenho que cumprir aqui o índice da educação, porque não fez investimento em educação, então eu vou fazer aqui creches, né? Sem um planejamento, sem um diagnóstico. O que eu estou falando é diagnóstico. Eu estou falando, dizer, não, eu vou fazer isso por ter uma estratégia para que isso funcione. Porque ao mesmo tempo que tenta fazer política eleitoral, né, aliciando prefeituras e prefeitos com uma creche, uma única creche, você imagina, em 4 anos vai dar uma creche. Né? Ao mesmo tempo que faz isso, fecha a caravana do coração. Então não é por compromisso com a criançada, com a infância. Isso é conversa fiada, né? Não é por compromisso. É para tentar atingir o índice da educação, da parte referente ao que não é Fundeb, porque com Fundeb não pode, né? E ao mesmo tempo angariar apoio, distribuindo coisas que são mínimas. O que os municípios tiveram durante a nossa gestão era permanente, desde o primeiro ano, com o Pacto pelo Desenvolvimento Social, com os editais, onde todos tinham acesso a isso. Quando eu falo todos, eu falo de oposição, de situação. Para mim não interessava quem não votava em mim, enfim, não tinha nenhum problema. Eu tinha que ter uma estratégia de Estado para fazer com que os indicadores, né, sociais desse Estado melhorassem. E todos melhoraram e agora caíram. Né? É um dado interessante. A Paraíba passou 2016, 2017 e 2018 como o estado mais competitivo do Nordeste e chegou a ser o 9º mais competitivo do Brasil. Hoje já está em 14º, ou seja, 3 anos de descida, né? E não adianta dizer que foi a pandemia, porque a pandemia foi em todo canto, compreendes? Então, eu acho que essa traição ao povo foi uma coisa muito horrível, né? É o vale tudo, né? Ou seja, reforçando a ideia perante a opinião pública de que na política vale ser mais esperto, né? O problema é que a esperteza gera muitas e muitas vezes isso que nós estamos vivendo, né? Ou seja, quem faz, né, quem pega na rodilha, como se diz no popular, não aguenta o pote, né? Ou seja, o cara é mais esperto, dando um golpezinho ali o acolá, traindo aqui o acolá, mas ao mesmo tempo não consegue ter a capacidade, né? A verdadeira política, somar forças, liderar, porque a liderança é fundamental na política, liderar para colocar o Estado para frente. Ele atrasou o Estado e atrasou por razões óbvias, porque primeiro não tinha capacidade, segundo porque se agarrou aí com o que existe de pior na velha política. Está agarrado aí, né? E não sabe para onde vai. Para mim, nem na vida nem na política o vale tudo deve existir, né? Eu não faço qualquer coisa para ter o poder, nunca fiz, né? Nunca fiz. Eu tomei posições
posturas, decisões que aliados me diziam: rapaz, você está maluco, nós vamos perder. Eu dizia: eu estou cumprindo aquilo que eu assumi perante as pessoas e assumi perante a minha história, ou seja, eu acredito nisso. Eu não vou esperar não sei quanto tempo para poder fazer aquilo que eu posso fazer hoje. E eu acho que isso, sinceramente, é um sinal de respeito para com o próximo. As pessoas sabem o que eu penso, né? Isso é importante. Mesmo não concordando, porque tem gente que discorda do que eu penso, mas elas sabem o que eu penso. E eu faço questão que elas saibam de tudo aquilo que eu penso, né? Que eu faço, que eu defendo. Agora, a pior coisa é político que você não sabe o que ele defende, né? Esse daí é o famoso mala, é o malasiano, né? O cara que você não sabe o que ele pensa e, por não saber o que ele pensa, você dá um cheque em branco para ele fazer o que bem entender. É a pirueta que o atual governador João Azevedo fez contra o povo da Paraíba e contra o desenvolvimento do Estado. Portanto, meu pensamento em linhas assim, gerais é esse. Agora, vai passar, né? Vai passar. Eu não creio que essas coisas que não funcionem tenham vida longa, né? Não creio que a Paraíba, que experimentou um outro ritmo de crescimento, de construção, de posição política, a Paraíba vá se manter nesse atraso em que ela se transformou. Não é natural, não é normal isso. Eliésio Aquino, meu querido Aquino: Ricardo, não é uma pergunta, e sim uma declaração de apoio à sua candidatura ao Senado. Rapaz, bacana, bacana. Eu tenho recebido, aliás, muita coisa assim, sabe, espontânea. E eu acho muito, muito bacana, porque eu acho que a Paraíba precisa ter uma representação no Congresso e particularmente no Senado que tenha postura, né? Que tenha um projeto político, que tenha, além de projeto, coragem. Porque sem coragem, amigo, a vida torna-se murcha, né? Torna-se ultrapassada, sem gosto, sem vontade, né? Você tem que ter coragem. E eu acho, sinceramente, que eu estou preparado para isso. Eu tenho dito isso, né? Eu passei por uma Câmara de Vereadores, passei por uma Assembleia Legislativa, por uma prefeitura, a maior prefeitura do Estado, né, que foi a de João Pessoa, passei pelo governo do Estado, e eu tenho consciência dos avanços enormes que nós produzimos, mesmo que para isso, muitas vezes, né, a gente tenha que ter tomado posições mais fortes para enfrentar exatamente aqueles que não queriam mudanças, né? Eu sempre disse que não se faz um omelete sem quebrar os ovos, né? Você tem que quebrar os ovos, você tem que desarranjar um pouco aquele consenso que está lá existindo para construir um novo consenso onde mais pessoas possam ter acesso, possam estar representadas. E eu penso que nós fizemos isso na Paraíba. Eu teria a maior honra, sinceramente, de representar o nosso povo, o nosso Estado, na federação, que é exatamente o Senado da República, né? E acho que é uma eleição assim, muito simbólica. É uma eleição onde você tem os candidatos que aí estão falados, né? Eles se situam num campo político que não é o meu, né? O campo político deles é o de Bolsonaro. O campo político deles foi votar a reforma da Previdência, que ninguém mais se aposenta, né? Porque a gente ainda não se tocou para o que foi feito, mas ninguém mais se aposenta. Nenhum trabalhador não vai chegar aos 65 anos tendo contribuído, tendo trabalhado efetivamente 40 anos. 99,9% aqui não conseguirá esse feito extraordinário, porque passou a ser extraordinário, que é se aposentar. Isso é muito grave, né? Mas isso foi uma coisa votada no Congresso. E você observa que Efraim, Aguinaldo, estava tudo lá votando a reforma trabalhista, né? Votando, não, nós vamos tirar direitos dos trabalhadores, porque agora o Brasil vai gerar empregos, não tem a menor dúvida. Aumentou o desemprego, chegamos a quase 16 milhões, fora os 35 milhões de pessoas que dirigem uma moto de manhã, tarde, noite e madrugada para ganhar um trocado no final do mês, e se achando empresários, né? Explorados até a última.
compreendes? Então, foi um desastre, um desastre. Essa turma sustentou o projeto de Bolsonaro. Então, eu não teria votado nisso, eu teria votado contra, eu teria batalhado contra, porque eu tenho um lado e eles têm lado. O lado deles é aquele, é esse que se expressa nesses votos. O meu lado é o outro. Né? Meu lado é pensar num país com desenvolvimento, mas com inclusão social, com força, com soberania, com capacidade de gerar as soluções aqui dentro. Nós mostramos que isso era possível aqui na Paraíba e o Lula e grande parte do governo da presidenta Dilma mostraram quando governaram esse país. Então não é coisa do outro mundo, é coisa real, que agora precisa ser resgatado e precisa ser colocado muito mais coisas e que precisa de um Congresso. Porque se o Congresso for aquele do balcão de trocas, aí é muito difícil governar. Né? Eu penso e quero contribuir na construção desse outro projeto contra o bolsonarismo, né? Tirando essa catástrofe que aconteceu no Brasil, né? Tirando isso de banda, derrotando aqueles que lhes deram sustentação e, ao mesmo tempo, contribuindo para que essa longa caminhada de resgate de um Brasil, né, mais justo, mais soberano, com políticas públicas adequadas, isso seja feito. E eu creio que a única personalidade na política hoje do Brasil com capacidade de pacificar esse país chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E eu teria um prazer e um orgulho enorme em ser senador nessa época de desafios enormes que estão colocados para o nosso país. Aqui o Adriano Lima, Adriano é fera. Ricardo, como bom botafoguense, confessa, a emoção de ver o Belo em campo é difícil de descrever, né? O pior é que é mesmo. Né? E se bem, rapaz, que esse ano foi um ano muito terrível, né? Porque nós temos tudo para subir para a Série B. Pense numa coisa desastrosa. E quando eu vi lá em Santa Catarina, né, com o Criciúma, jogando com 2 a mais, sabe, com 11 contra 9, o Criciúma com 9, e o time sem atacar, eu disse, pô, nós estamos perdidos, rapaz, nós estamos perdidos. O time jogava do meio para trás, ali era a decisão, né? E saiu um empate, e depois a gente ainda se recuperou com 2 vitórias aqui dentro, mas perdemos, eu acho que para nós mesmos, para o esquema tático que não foi bom, e isso foi muito ruim, né? É claro que uma série de fatores contribuiu para isso, porque não sei se você sabe, Adriano, desde 2019 que acabaram com o gol de placa aqui dentro. O gol de placa era a principal fonte de todos os clubes, não era só do Botafogo, mas de todos os clubes, né? Do Atlético, do Souza, do Campinense, do 13, do Botafogo. E não era um favor do governo, não. É um investimento que se faz em algo que dá uma visibilidade ao próprio Estado, que contribui para algumas atividades econômicas, entre elas e fortemente o próprio turismo. Hoje você imagina que com acesso à Série B você teria jogos transmitidos em rede nacional, né? Focando aquele estado, focando a cidade. Então, e o atual governador acabou com medo do Ministério Público, que fez uma daquelas denúncias espetacularizadas, que todo mundo comentou, né, como sempre, né, a imprensa lá vai de uma tal de Operação Cartola, e no final das contas não tinha nada. Ou seja, perseguiram o futebol paraibano, né, e no final das contas não se teve nenhuma testemunha de nada. E no meio disso disse não, mas encontrou ali uns CPFs que eram de outros estados ou que não existiam. Mas a questão do gol de placa não estava no CPF. A questão do gol de placa está na nota fiscal. Se a nota fiscal existia, não tem nenhum problema, não houve lesão contra o Estado, contra o dinheiro público, nada disso. Mas quando você tem no governo um governante que é fraco, né? Aliás, é fraquíssimo, não sabe dizer um não sabe impor respeito,
né? Então faz tudo, é uma pessoa que está ali subjugada. E quando mandaram ele suspender o gol de placa, ele suspende 3 anos. E eu, sinceramente, me envergonho, Adriano, de ter levado lá na sede do Botafogo, sabe? Para conversar com as torcidas lá organizadas e tal. Porque ele foi terrível. O cara, e repito, desde o primeiro ano, parou o gol de placa. Então, o próprio Botafogo tem uma dívida, o Estado tem uma dívida de 3 milhões e não paga, né? Então nós fizemos uma campanha esse ano na base assim do sufoco, porque não tinha renda na bilheteria e ao mesmo tempo não tinha gol de placa, né? Mas foi penoso, né? Mas é assim, todo ano é assim, a gente tem que recuperar a vontade, né, e a torcida para poder ir para cima e esperar que no próximo ano seja finalmente a nossa vez de subir. Eu sou botafoguense desde guri. Eu morava na 1º de Maio com Floriano Peixoto, ali em Jaguaribe. Eu nasci ali, em Jaguaribe. E ia para Graça, eu lembro, eu tinha 8 anos, 9 anos, 10 anos. A gente ia para Graça ali, que era ali em Cruz das Almas, bem pertinho, e ia muitas vezes andando, né, para poder ver o Botafogo jogar. O Botafogo, sabe, e ia também para o Olímpico, que era aqui depois se tornou DED e depois Vila Olímpica, né, que nós fizemos uma Vila Olímpica muito bacana lá, né, poderosa, assim, referência hoje no Brasil inteiro, mas ali era o Estádio Olímpico, que o Botafogo também jogava, né, e eu ia muito, eu ia sempre, era meu divertimento, eu sempre cultivei assim uma paixão muito grande pelo Botafogo. E continuo, né? Porque essas coisas você, sabe, você não deixa, não. É assim. O Fabiano Mendes. Ricardo, qual a sua mensagem para o povo do interior da Paraíba que nessa gestão está sendo tão esquecida? Bons tempos seus trabalhando por nós aqui. Olha só, Fabiano, em 2014, eu comecei a olhar o cenário, né? E eu antevi, já vi em 2013 aquela turbulência começando, grandes manifestações, que no início eram manifestações progressistas, né? Por mais educação, por mais saúde e tal. E depois ela começou, a partir das lentes da Globo e de demais sistemas, começaram a mudar, né, a tônica das manifestações, levando exatamente para o lado conservador, né? Fazendo a disputa contra o governo federal, e eu comecei a ver aquilo e disse, rapaz, esse negócio não vai dar certo, eu tenho que preparar o Estado para um período que pode ser um período muito duro, né? Então nós começamos a tomar algumas medidas, até no período das eleições, tomei medidas tal, para poder, de 2014, para poder fazer com que o Estado ele se fortalecesse para os anos que viriam, né? E eu sei que nós conseguimos fazer isso, o Estado estava presente em todos os municípios, porque eu fazia a seguinte conta que era verdadeira, né? Uma escola, vamos aqui dar um exemplo de uma escola, como qualquer outra obra, mas uma escola particularmente, que eu acho que é a obra mais importante que existe. Uma escola construída numa cidadezinha pequena de 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, se ela fosse uma escola de 3 milhões, ela injetaria cerca de 1.500.000 na folha de pessoal. Aí você coloca aí uns 100, 120 trabalhadores, ou seja, 120 famílias, recebendo um salário durante 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses, né? E esse salário, como eram pessoas daquela cidade, porque a prioridade que a gente impunha era contratar gente da cidade, né, para que o dinheiro circulasse na própria cidade. Então você imagina o que é 1,5 milhão em 1 ano e meio, numa cidade pequena de 2.000 habitantes, de 1.500, de 3.000 habitantes. Era um reforço considerável. Nós passamos a grande crise de 2015 e 2016, onde tivemos uma queda do PIB de 10% no país. A Paraíba foi quem menos caiu, é um dado importante, né? E a Paraíba foi o estado, ao lado de Mato Grosso do Sul, por conta do agronegócio,
que mais cresceu o PIB nos anos que eu governei, 2011 a 2018. Né? Nós crescemos 14,6%, a média do Brasil foi 4,2% e a média do Nordeste foi 8,6%. Nós quase que dobramos o crescimento médio do Nordeste, para você ter ideia de como essa estratégia do Estado fazer investimentos, acelerar, esquentar a economia, fazer obras, né, e ao mesmo tempo empregar e circular o dinheiro. Né? Isso parou. Eu deixei 127 obras em execução. Não era em João Pessoa, não. Em João Pessoa tinha algumas, em Campina tinha algumas, mas parou tudo. E o que é que isso significou? Desemprego e dinheiro que deixou de circular naquela economia local. Compreende? E isso não é porque o Estado ficou sem dinheiro. É mentira. O dinheiro foi mal administrado. Porque, como eu disse, deixei 300 milhões e um Estado superavitário. A cada mês o Estado arrecadava X e gastava X menos Y. Porém, nesse meio aí tinha 10 milhões de obras. Compreendeu? 10 milhões, que não é pouca coisa, você há de convir. E nós fomos fazendo de adutora, de açude, de hospitais, de escolas. A gente construiu mais de 200 escolas. Mais da metade disso foram escolas dos municípios que nós fizemos e doamos para os municípios. Compreendeu a lógica? Eu sou um governador que, com muita honra, nós fizemos, ou construindo, ou reformando, né, 3.600 salas de aula aqui dentro. 3.600 salas de aula. Isso é muito bacana, né? Para mim é algo que me impulsiona demais. Pô, você perceber uma educação do jeito que era e levá-la a um patamar e ao mesmo tempo desespera ao ver atualmente a queda disso tudo. Né? A conversa fiada, as cestas básicas dos estudantes. As cestas básicas foram distribuídas 4 meses apenas. Abril, agosto, outubro e dezembro. 4 apenas. Ou seja, em uma cesta básica, convenhamos assim, 2 quilos de arroz, 1 quilo de fubá, coisa desse tipo, né? Sabe, incompreensível, é inaceitável na verdade. E eu acho que isso trouxe um prejuízo enorme. E as pequenas cidades e o interior da Paraíba sofreu demasiadamente com tudo isso. Né? As grandes obras pararam, né? Você tem uma estradinha ali, outra acolá, só, muita promessa, não, eu vou fazer porque eu me comprometo, eu prometo e as coisas não saem do canto. Né? É lamentável tudo isso, mas vai passar. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos recuperar, né, que o povo da Paraíba vai recuperar um outro nível, um outro estágio, um outro ritmo de governança, né, para que a gente tenha a capacidade realmente de voltar a fazer da Paraíba uma referência no Brasil. Chega dessa história, dizer, não, porque nós somos pobres, porque a Paraíba é pobre, conversa fiada, né? Conversa fiada. Nós não somos ricos, claro que nós somos ricos, mas dá para fazer muita coisa com os recursos quando eles são bem administrados e quando eles são respeitados. Eu provei isso, né? O que o Estado fazia não tem comparação com aquilo que existia antes do meu governo e muito menos com o que existe agora. Né? As coisas andavam, caminhavam, todas as áreas, mas todas as áreas. Você não tem nenhuma que tenha ficado para trás. O nosso governo foi o maior investidor em teatros, foi o maior investidor em hospitais, foi o maior investidor em escolas, foi o maior investidor em adutoras. Ou seja, da história da Paraíba. Então, não tem segredo isso, desde que se tenha compromisso, né, com aquilo que é público, o que eu acho que atualmente não existe. Então, meu querido Fabiano Mendes, minha mensagem é resistência e mudança. Está chegando a hora, né? 2022 vem aí e eu quero ter assim, o prazer e a alegria de ver um Lula voltando a investir no Nordeste com as grandes obras. Eu quero ver o terceiro eixo entrando lá pelo Vale do Piancó, pelo Açude de Condado, vindo lá de Mauriti, no Ceará, o terceiro eixo da transposição de São Francisco, entrando no Açude de Condado e de lá pegando o Rio Piancó. Nós
Nós vamos expandir a nossa capacidade agrícola, né, de uma forma extraordinária aqui dentro, com o Rio Piancó perenizado, compreendeu? Então, são essas coisas que eu quero voltar a ver, né, a Transparaíba, que o atual governo irresponsavelmente parou. Não é possível isso. Eu quero voltar a ver isso. Eu quero que a gente demonstre a capacidade, com os próprios recursos, de fazer as coisas que são coisas importantes, né? Eu quero ver a nossa rede hospitalar voltar a atender bem, sabe? Priorizando as coisas que devem ser priorizadas, trauma num canto, cardiologia e neurologia no outro. Quero ver o retorno da caravana do coração, da rede de cardiologia pediátrica. Eu quero ver tudo isso e quero ver muito mais, né? Porque a gente tem sempre que olhar para frente, né? Adiante. Então, Fabiano, é isso. Eu fico aqui nessa prosa, fico por aqui nessa prosa e volto em seguida, né? Daqui a um tempo com um novo Que História é Essa, Ricardo? Obrigado a vocês todos que estão fazendo junto comigo, né? Esse bate-papo.